Sejam muito bem-vindos ao Construindo Catedrais. Eu sou Eduardo Faust, arquiteto especialista em arquitetura sacra e seu anfitrião. Hoje falaremos sobre o Livro dos Monstros, capítulo 5, Sexualidade. Para falar sobre esse tema, minha conversa com o monge beneditino Dom Roberval Monteiro, que é pintor, professor do Pontifício Ateneu Santo Anselmo, em Roma, e tem mestrado e doutorado em Teologia e Iconografia pelo Pontifício Instituto Oriental, também em Roma. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, que é o Arq Eduardo Faust, e me segue lá no Instagram, no @FaustArq, e no Facebook, no Arq Eduardo Faust. E também, se quiser se aprofundar um pouco mais, acesse o meu site, que é faust.arq.br. Além dos monstros nas igrejas, existem outras imagens que causam dificuldade de entendimento. Um exemplo hindu é o conjunto de templos de Khajuraho, não sei falar, onde vemos inúmeras figuras durante o ato sexual. No mundo cristão, temos imagens que expõem suas genitálias de forma bastante exagerada e que acaba por escandalizar a maioria. Porém, nitidamente, elas não têm a intenção pornográfica, digamos. Como interpretar essas figuras? Figurinhas que estão como pequenos capitéis, justamente na junção da parede com o teto, que tem um valor apotropaico e tem, digamos, uma visão da vida que escandaliza um homem contemporâneo. O homem contemporâneo é muito moralista. Quando a gente fala de medioevo ou Idade Média, a gente tem uma noção muito marcada pelos filmes, estava sempre um ambiente escuro, as pessoas muito fanáticas, ignorantes, etc. E tal. Tudo isso é falso. Os ambientes da Idade Média eram profundamente coloridos e havia muito mais cultura que no mundo contemporâneo. Havia uma técnica também, inclusive. Mas não a técnica, evidentemente, da informática, ou etc e tal, mas eles tinham técnica, eles tinham... era uma sociedade diferente da nossa. Sobretudo, era muito diferente o aspecto moral. A moral medieval é muito mais liberal do que o mundo contemporâneo, onde a gente vive uma libertinagem, uma liberalidade que a gente acha... Primeiro porque para o homem medieval tudo é uma coisa só, tudo é uno, não é separado. E esse lado mais selvagem, digamos, é integrado. Digamos, a sexualidade masculina ou feminina não é um problema. Não é uma coisa que pode causar constrangimento. Nós hoje somos capazes de nos escandalizar realmente com essas figurinhas, porque muitas vezes são figurinhas que estão mostrando o traseiro, estão mostrando a genitália, estão com o seu lado gracioso. Porque em geral não são figurinhas eróticas, porque não são figurinhas exageradas. São figurinhas, digamos, onde a figura feminina tem uma vagina enorme, ou pura, ou então o homem tem um falo enorme, ou um falo estranho, ou um falo que é um ramo que se transforma num ramo de uma planta. Então, tudo está muito ligado àquilo que nós dissemos antes, a questão da estranheza. Às vezes essa estranheza é também graciosa. Graciosa em que sentido? Que é engraçado. Nós vivemos numa época que é fruto de uma época que não é popularmente conhecida, mas é a época vitoriana, na qual se difundiu, isso faz muito pouco tempo, porque isso é praticamente no século XIX, no qual se difundiu um puritanismo que
que faz sempre deixar tudo aquilo que diz respeito à sexualidade humana como disso não se fala, disso não, absolutamente não tem sentido. Então, por isso que o medieval nos assusta, porque se você olha, os templos hindus, existem templos hindus onde na parte externa do templo, o Mircea Eliade trata muito isso, tem um outro sujeito que nós já citamos no nosso curso, que é o Titus Burckhardt, Arte Sacra no Ocidente e no Oriente, no qual ele fala desses templos hindus, no qual no lado externo do templo estão cheios de figuras fazendo sexo, fazendo explicitamente sexo. Mas não são figuras eróticas, são figuras sensuais, porque, digamos, a escultura deles é uma escultura muito ondulada, muito modelada, belíssima, belíssima, para nada ordinário, para nada banal, no qual as figuras não estão fazendo sexo por sexo, mas estão fazendo um sexo sacro. Porque a relação sexual é um símbolo da relação com Deus. Tudo aquilo que nós falamos até agora, digamos, está muito relacionado com tudo isso, né? Se isso nos escandaliza, é porque realmente a gente não entendeu nada ainda do que é a vida. Tudo que nós falamos de comer e ser comido, de entregar-se, nós não estamos falando de um sexo banal, nós estamos falando de uma entrega, estamos falando de uma relação de amor no qual não funciona só a minha cabeça, funciona todo o meu ser, todo o meu corpo, alma, espírito, tudo entra. Por isso, a explicação evidente são figuras que estão se relacionando com a divindade. Então, aonde a gente vê uma banalidade nesses personagens, dessas figurinhas, tem pessoas que dizem pornográfica, mas de pornográfica não tem nada, não tem nada, não tem nada. Então, se você vê, digamos, uma figurinha como essa que você mencionou, existem toda uma coleção de figurinhas, dessas figurinhas femininas, que estão mostrando a vagina aberta, com as pernas abertas, mostrando a vagina simbólica, que pode estar mostrando justamente, digamos, não tem a ideia que nós temos hoje, mas simboliza, dentro desse quadro que eu disse agora do templo hinduísta, mas da mentalidade de um homem medieval, digamos, aquilo não é banal. Não é banal. Significa a nossa alma aberta para o divino. A nossa alma aberta diante da boca do monstro. A nossa alma pronta para ser fecundada, porque, digamos, para o homem medieval e para o homem tradicional, digamos, o sexo não é simplesmente prazer, mas é, sobretudo, sobrevivência. Sobrevivência porque nós temos necessidade de multiplicar a nossa espécie, porque sem criança o mundo não vive, né? Isso o mundo europeu não se deu conta e por isso estão morrendo, estão condenados a morrer sem descendência e vão ser substituídos por outras raças, justamente porque transformaram o sexo só em prazer, só em um aspecto. Nós não podemos, é nesse sentido que eu falava antes, a questão do selvagem. O selvagem verdadeiramente é essa mentalidade terrível que nós temos. Selvagem no sentido negativo. E o monstro é selvagem no sentido positivo, porque o selvagem, um bicho, um animal, prefere morrer para salvar sua cria. E coisa que um ser humano não é capaz de fazer, né? Um ser humano é capaz só de pensar em si mesmo, meu conforto, eu não quero, blá, 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 etc. Então,
nós precisamos desse selvagem, precisamos descobrir esse selvagem maravilhoso que está... E cada vez agora é uma tendência um pouco contemporânea de descobrir os animais. Um afresco medieval do século XIII, uma árvore de falos. Uma árvore nas quais os frutos são falos. E estão as mulheres recolhendo os falos. Pornografia? Não. Absolutamente. Porque, justamente, o falo é símbolo da potência, símbolo da vida. Sobretudo no mundo antigo, medieval, eles não sabiam que a mulher, ou, digamos, a criança nasce do encontro das duas células. Eles pensavam que, na verdade, a origem da vida é o falo masculino. Falo masculino é redundância. O falo, digamos, é origem da vida. É a origem da vida. Por isso, nós vamos ter no Japão, na China, na África e na antiga Roma, nós vamos ter esculturas só do falo. Pompei, por exemplo, não sei se vocês conhecem, em Pompei, no Museu Nacional, Museu Arqueológico Nacional, tem uma sala que chama Sala dos Segredos, que é a sala onde eles colocaram esses objetos de arte que provocam constrangimento nas pessoas de bem, que é uma sala cheia de falos, lâmpadas em forma de falo, objetos em forma de falo, ou personagens com um falo gigantesco, porque tudo isso não era pornografia, tudo isso era vida, um profundo conhecimento, uma profunda reverência para a vida. Que tenha um lado picante, vai ter sempre, tem que ter. Nós precisamos desse lado. Mas a gente não pode interpretar essas coisas com a mentalidade de hoje, porque a mentalidade de hoje não funciona. Eu, como artista, nunca pintaria uma coisa assim, porque, digamos, seria incompreensível. Inclusive, essas imagens com os falos exagerados, estão levando, em geral, um bastão, que também é uma imagem fálica de poder. De poder. Porque, justamente, um falo que não está na posição ereta não é capaz de transmitir a vida. Por isso, digamos, o báculo do bispo, por isso o cetro do rei, por isso a varinha do Harry Potter, eles têm que ser verticais. Eles têm que estar na posição, porque é a posição da criação. É o lado magnífico, é um lado estupendo da sexualidade humana, da sexualidade masculina. Não é para se tornar uma piada simplesmente ou visto de uma forma banal, mas vê a responsabilidade que o ser humano masculino tem de criar vida, de dar origem à vida, de ser criativo. Assim como as figurinhas femininas que estão mostrando a vagina, a sua abertura, a sua capacidade de acolher, a sua capacidade de gerar a vida, a sua capacidade de proteger, a sua capacidade de transmitir a vida, de custodiar a vida, que é o lado magnífico da sexualidade feminina. Então, essas imagens, elas são sublimes, não são ridículas. Elas são sublimes, porque mostram a verdade da nossa realidade, e não aquilo que o mundo quer fazer. Porque quando o mundo banaliza a nossa sexualidade, ele, na verdade, transforma a nossa sexualidade em um objeto de compra e venda, num objeto de exploração comercial. O interesse do mundo é sempre comercial. Não é de nos transformar em pessoas melhores, em pessoas mais humanas. Mas é o contrário. Banalizando o que é sagrado em nós,
acabamos virando carne no açougue, né? As pessoas se tornam carne no açougue, e porque, digamos, cria modelos de beleza, modelos de prazer, ideais inatingíveis para que as pessoas sejam infelizes porque não realizadas sexualmente, infelizes porque não têm um corpo maravilhoso, infelizes porque não têm tudo aquilo que o mundo diz que deve ter, e por isso tem que gastar para mudar meu corpo, gastar para sentir mais prazer, gastar, esquecendo que a sexualidade é muito, muito mais que isso. É muito, muito mais que isso. Muito mais sagrada, muito mais profunda e muito mais bela. Dom Roberval, muito obrigado e nos vemos em breve. Obrigado, Fausto, pela oportunidade de a gente compartilhar aquilo que, digamos, fomos descobrindo pelo caminho e que ainda descobriremos. Penso que a nossa missão nessa vida é aprender muito, aprender sobre o amor, aprender a nos deixar amar, aprender e, sobretudo, compartilhar aquilo que nós aprendemos, que é também uma forma de aprender, né? Porque, na verdade, quando a gente tem que explicar aquilo que a gente entendeu, na verdade, a gente aprende de novo, aprende de forma mais profunda.